Uma mistura de Steve Bannon com Olavo de Carvalho, só que com uma camada assim de polidez. Esse é o J.D. Vance, o vice de Donald Trump. Se nada diferente acontecer, é provável que ele seja o futuro vice-presidente americano. Meu caro professor Velasco, quem é J.D. Vance? O que pensa J.D. Vance? Pedro, Marilis, é um prazer conversar com vocês. O J.D. Vance é um personagem que aponta um pouco para a lógica muito importante na sociedade americana de alguém que se faz, né, e que obtém êxito pelo próprio esforço, né? Ele tem uma origem humilde, né, ali no meio oeste americano, em Ohio, né, o famoso cinturão da ferrugem, né, e consegue se projetar no âmbito da tecnologia, no Vale do Silício, né, ganha uma posição importante e entra relativamente de maneira tardia na política, né? Ele tem 39 anos, é relativamente jovem, né, mas está no primeiro mandato como senador, né, conseguiu em 2021, e como você bem colocou, ele já foi um crítico importante do Trump em 2016, né, ele fez críticas bastante contundentes ao Trump, a esposa dele fez críticas importantes ao Trump, mas acabou depois entendendo, né, que o Trump estava monopolizando em alguma medida o que eram as bases do Partido Republicano, e aí decidiu colar, né, no Trump, o que facilitou inclusive a sua eleição em 2021 em Ohio, né? Ohio é um estado, a gente sabe, né, tradicionalmente conservador e republicano, né, mas há ali no entorno estados que são absolutamente chaves, né, para as eleições americanas e têm sido chaves, tá? E acho que é um pouco essa a estratégia talvez, né, do Trump, né, de tê-lo a bordo. Claro, é um personagem que pensa parecido com o Trump, mas também está numa posição geográfica estratégica, né, ali, né, perto de Pensilvânia, Michigan, que são estados que a gente sabe que são absolutamente importantes, têm sido importantes, né, nas eleições, Wisconsin nas eleições dos Estados Unidos, né? Some-se a isso o fato de que é um personagem que pode também atrair recursos, né? A gente sabe a importância das doações na corrida eleitoral americana, né? Ele tem contatos importantíssimos, né, no âmbito da tecnologia e pode angariar fundos, né, que são sempre vitais, né? Não que o Trump precise, mas sempre ajuda numa corrida eleitoral, né? Do ponto de vista de cabeça e de pensamento, né, por isso a ideia de que ele poderia ser um mini-me, ele converge muito com o Trump em algumas pautas, inclusive em temas de política externa, né? Ele é partidário de uma perspectiva mais protecionista, isolacionista para os Estados Unidos, né? Diferentemente de outros quadros do Partido Republicano e de outros nomes que vinham sendo cotados, né? O Marco Rubio, por exemplo, né, senador pela Flórida, tem uma visão de política externa oposta a essa, né? Eu entendo que o Trump escolheu alguém que vai divergir pouco e certamente não será um novo Mike Pence, né? Não criaria constrangimentos, né, como o Mike Pence, que decidiu, né, legitimar a posse do Biden ali em janeiro de 21, apesar das pressões do presidente Donald Trump, né? E quase foi enforcado. Exatamente, né? O próprio Trump disse que enforcaria e o J.D. Vance disse que se fosse ele, já disse isso, né, que se fosse ele, teria aguardado mais. Pois é, o Vance deu uma... Nesses últimos anos, o Vance deu uma cambalhota, né, completa, deu uma volta para daquelas voltas de 180 graus que separa exatamente do outro lado, diametralmente do outro lado, porque é um cara que chegou a comparar Donald Trump com Adolf Hitler, dizendo que ele era o fim dos Estados Unidos e tudo mais. E, no entanto, nos últimos anos, quando ele se lançou candidato ao Senado, foi lá prestar suas credenciais, defendeu o Trump na televisão mais de uma vez, mais recentemente disse que não teria acreditado, né, dado crédito, não teria legitimado a eleição de 2020, apoia a tese de que a eleição tenha sido fraudada, tudo mais. Ele é um cara que adotou, nos últimos 4 anos, um discurso cada vez mais radicalmente trumpista. Agora, eu só faria uma observação importante, que é... Ele tem uma característica que me parece interessante, que é o seguinte: o J.D. Vance, eu acabei acompanhando ele mais nos últimos anos, porque ele é um cara muito importante no Vale do Silício. E eu cubro tecnologia e tudo mais, então quando pintam essas figuras ali no encontro da política com a tecnologia, eu acabo meio que dando uma grudada. E o Vance tem uma característica que poucos políticos têm. Ele é um ideólogo. Ele não é alguém que segue um ideólogo. Em geral, políticos têm ali um sociólogo, um pensador que orienta a visão de mundo deles e tudo mais. O Vance não. O Vance é um cara que tem ideias próprias. Quando a gente olha, as pessoas, por exemplo, têm muita referência do Elon Musk.
O Musk é um de muitos libertários do Vale do Silício. Quando eu morava no Vale do Silício, era um lugar essencialmente democrata, mais liberal do que socialista, mas certamente um lugar muito democrata e muito aberto. Esse troço mudou nos últimos 10, 15 anos e começaram a surgir uns caras muito libertários, né? Aquela coisa, cada vez menos Estado, o Estado atrapalha e tudo mais. E alguns dos nomes mais importantes do Vale do Silício, desse movimento libertário, são o próprio Musk, que é o cara que as pessoas têm mais contato agora por causa do Twitter, mas tem o Peter Thiel, que foi sócio do Musk no PayPal, quando eles são meio que os responsáveis alguns dos responsáveis pelo surgimento do PayPal. Tem outros dois caras muito importantes, que são o Horowitz e o Mark Andreessen, que são... A Andreessen Horowitz é uma das principais empresas de venture capital, de investimento em startups e tudo mais. Eu acho que esse quadro aí, desses 4 caras, eles são os principais libertários do Vale do Silício. Eles são a direita radical do Vale do Silício. E a ideia que eles fazem dos Estados Unidos é tingida essencialmente pelo J.D. Vance. E eu comentei isso um pouco no ponto de partida de ontem, mas eu acho que vale repetir para quem não estava acompanhando. O Vance tem uma ideia que é o seguinte: existe um grupo que ele apelida de a Catedral. The Cathedral. E essa catedral, o que ela é o seguinte: é um grupo de pessoas que manda nos Estados Unidos. São pessoas que estudam nas mesmas escolas particulares, em geral, do Nordeste, né? Ali, Nova York, Connecticut, Massachusetts, etc. Estudam na maioria dessas escolas, ou então, no máximo, se encontram nas universidades, em geral, universidades da Ivy League, que é um grupo de universidades ali do Nordeste, que vai de Washington até lá em cima. Estudam nas mesmas universidades e aí se espalham, mas frequentam as mesmas festas, frequentam os mesmos clubes, se veem o tempo todo. E quando se espalham, alguns vão dirigir as principais empresas do país, outros vão dirigir os principais veículos de imprensa do país, e um terceiro grupo vai dirigir os 2 grandes partidos políticos, tanto o Partido Republicano quanto o Partido Democrata. O Vance não pinta essa coisa exatamente como uma coisa de uma conspiração, de que eles têm uma sala em que eles se encontram e fazem acordos. Ele não diz que é assim, não. A coisa é mais sofisticada. O que ele diz é o seguinte: todo mundo já pensa igual. Todo mundo já foi criado no mesmo ambiente, estudou com meus professores e, portanto, pensa igual. E como eles pensam igual... todas as decisões são tomadas para defender um determinado tipo de grupo e evitar a ascensão dos americanos mais pobres. E é uma lógica. Tem uma jornalista de quem eu gosto muito, que é uma jornalista da MSNBC, que é um dos canais a cabo de notícias, que é a Rachel Maddow, uma baita estrela, aliás, do jornalismo de televisão americano. E a Rachel Maddow faz uma observação muito contundente a respeito desse tipo de visão de mundo, que é o seguinte: o problema desse tipo de visão de mundo é que, em essência, o que esse tipo de visão de mundo está dizendo é que democracia não funciona. É que a partir do momento que as pessoas têm aulas com os mesmos professores, elas vão pensar igual. O que não é verdade. Claro. O que não é verdade. Não é verdade que as pessoas no Partido Republicano pré-Trump pensavam igual ao que as pessoas no Partido Democrata pensavam. Essas coisas não são verdade. Mas se você convence o mundo de que a estrutura de elite do país funciona dessa forma, que todo mundo pensa igual e que os caminhos estão bloqueados, o que você está dizendo é que a democracia não funciona, que a democracia é uma miragem, que a democracia... Sabe, para mim, Marilis, não é diferente do discurso que o Stephen Bannon ou o Olavo de Carvalho fazem. O Olavo de Carvalho diz que é o marxismo cultural, entendeu? O Stephen Bannon diz que é o deep state, né, o estado profundo. Não importa se um que acha que é marxista, que o outro acha que é uma... mais sofisticado, menos sofisticado, no fim das contas é a mesma coisa. Não te parece isso, não? Eu acho que... Bom, primeiro quero fazer uma propaganda do ponto de partida do Pedro de ontem, que está
Fantástico. Não é toda semana que eu faço propaganda das suas Ela colunas. é minha amiga, tá? Não. Mas o Jonathan tá realmente muito bom fazendo uma análise. A gente vai falar também sobre o que aconteceu com o Trump, o atentado, que sim, teve atentado, gente. Apesar de todas essas teorias da conspiração que a gente está vendo, eu acho que você faz uma análise e você vai em muitos pontos importantes. Então, assim, se você não assistiu, assista, porque vale a pena. Eu acho que a gente vê um reflexo disso tudo que você comentou aqui no Brasil. Esse discurso, por exemplo, do bolsonarismo é muito parecido com isso. O STF, a imprensa, o executivo, agora por meio dos partidos de esquerda, tá todo mundo mancomunado, todo mundo pensa da mesma forma, todo mundo... É como se a gente... E não deixa de ser um pouco o que as pessoas falam, que a gente está vivendo uma ditadura. Claro que não a ditadura... como a gente costuma pensar em ditadura, mas no sentido de que democracia não funciona, porque a gente vai ter no poder as pessoas que pensam da mesma forma e tudo será feito para que isso vire um establishment que vai ficar ali e não vai ser mudado. Agora, o que me chama a atenção, vocês vão saber muito mais falar do Vance do que eu, porque eu não conhecia essa figura. Eu não acompanhava, fui apresentada a ele agora. Mas com a descrição que você deu e que você completou, tem uma coisa que me chama a atenção, que é o pragmatismo dessas pessoas de direita, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Essas pessoas são muito mais focadas em seguir adiante, tirando as diferenças de lado. Então, foi bem o que você falou. Lá atrás, o Vance era um crítico do Trump, chegou a chamá-lo de Hitler da América, e virou um senador republicano em 2022, conseguiu tirar, inclusive, a vaga de um democrata, foi deixando as diferenças de lado, e não é por acaso, não é que ele virou candidato a vice nessa chapa por acaso. Isso certamente foi costurado aos poucos. A gente vê muito isso no Brasil. A gente vê agora, por exemplo, essa briga aqui, quem é que vai ser o sucessor do Bolsonaro. A gente vê muitas figuras que, inclusive, dependem não só de 2026, mas agora nessa eleição para prefeitos, as pessoas continuam ali trafegando e, assim, mesmo agora eu tenho visto, não sei se vocês têm acompanhado, muitas sabatinas estão sendo feitas com esses candidatos à prefeitura, e quem está no vácuo ali do Bolsonaro, esperando apoio, dependendo do apoio do Bolsonaro, essas pessoas continuam muito fiéis, muito leais ao Bolsonaro. A gente não vê muito isso na esquerda. A gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, que está uma briga de foice lá, quem é que vai conseguir tirar o Biden dessa corrida. E aqui no Brasil a gente vê uma autofagia, às vezes, na esquerda acontecer, porque os projetos pessoais, às vezes, parecem muito mais importantes do que um projeto maior, um projeto de poder, como a gente vê na direita, não só aqui, mas como nos Estados Unidos.